Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Clóvis Silva e te convido para a nossa próxima reflexão. Estamos no livro dos Salmos, de número 6, que tem como tema a oração em tempo de angústia, ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas. Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se num instante cobertos de vergonha. No versículo 5, o salmista Davi clamava ao Senhor desesperadamente. Na oração de Davi já não era mais uma oração espontânea. Davi já não tinha mais palavras. A sua oração era apenas um gemido. No Salmo 6, vemos que a situação de Davi ainda complicou. Davi, no Salmo 5, ele estava apenas sussurrando, gemendo, chorando, talvez por não ter mais palavras para expressar diante de Deus. Já no Salmo 6, Davi ele inicia a sua oração pedindo a Deus, no verso 1, que o Senhor não repreendesse ele em sua ira, nem o castigasse no seu furor. Talvez Davi estava pensando que o que ele estava passando era fruto do pecado de Davi, era resultado de alguma iniquidade, de alguma desobediência dele para com Deus. Então Davi, ele diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. E ele ainda declara: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Além de Davi estar espiritualmente abatido pela situação em que ele estava vivenciando, o problema dele ainda continuava. Absalão, seu filho, ainda o perseguia. Os soldados, capitães, o exército de Israel estavam contra Davi. Estavam procurando tirar a vida de Davi. Aí Davi se encontra numa situação ainda mais complicada, porque além dele estar passando por aquele processo e está triste com toda aquela situação, e ainda o Senhor não tinha dado por completo a vitória a Davi.
porque Deus tinha livrado e estava livrando e poupando a vida de Davi. Consequentemente, mesmo no meio dos problemas, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio da grande tempestade, Deus ainda continua sendo fiel ao seu povo. Ele continuará sendo fiel a mim e a você. Disso não tenha dúvida. Assim como ele foi fiel aos seus servos, aos seus filhos no Novo Testamento, no Velho Testamento, ele continua sendo fiel aos seus filhos hoje, na atualidade. Só que Davi, ele se encontrava também enfermo, e ele clama no versículo 2: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Além de Davi estar carregando uma grande batalha espiritual dentro dele mesmo, porque ele já vem orando há muito tempo, ele já vem pedindo a Deus há muito tempo para que Deus continuasse lhe dando vitória e lhe desse por completa a vitória que ele estava necessitando. Mas aqui Davi também se encontrava enfermo, ele tinha uma enfermidade. E essa enfermidade, tudo indica aqui que Davi estava à beira da morte, pois a doença que tomava conta do seu corpo estava ali afligindo, de maneira que ele estava debilitado. E esse debilitado aqui é que ele estava sentindo que as suas forças estavam se esvaindo. Ele estava vendo que a sua vida estava sendo evaporada e que aquela enfermidade era para a sua morte e não para a sua vida. E ele clama a Deus dizendo: sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. No verso 3 diz: também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? A alma de Davi continuava perturbada, profundamente perturbada. Veja que o estado da situação de Davi piorou. Se no versículo 5 ele estava apenas gemendo, aqui a sua alma estava perturbada e o seu corpo estava afligido por uma doença que ele sentia que a sua vida estava se esvaindo, estava indo embora, ele estava perdendo o fôlego de vida, a sua força estava desaparecendo e ele sentia que iria perder a sua vida. Mas no verso 4 diz: volta-te, Senhor, e socorre-me, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor. Na oração de Davi estava pedindo para que o Senhor o curasse, para que o Senhor lhe desse vida, para que o Senhor não o deixasse morrer. E essa deve ser a oração de todo crente. Essa deve ser a oração de todo servo de Deus. Essa deve ser a oração da igreja. Essa deve ser a oração de todos aqueles que creem, que acreditam em Deus, que confiam em Deus, que têm Deus como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que supre todas as suas necessidades. O crente, ele não pode ter medo da morte. O crente, ele não pode ter medo de doença nenhuma. Mesmo que ele morra, mas ele tem que morrer acreditando que Deus pode lhe dar a vitória. Isso é fé. E fé aqui não é obrigar Deus a fazer aquilo que ele não quer. Ter fé aqui não é mandar em Deus. Ter fé aqui não é ser superior a Deus. Eu tenho fé e por eu ter fé, Deus ele é obrigado a fazer aquilo que eu quero. Não, Deus sabe o melhor para nós. Deus sabe o futuro, o porvir. Ele sabe o que vai acontecer no amanhã, daqui a 2 dias, daqui a 1 ano, daqui a 1000 anos, porque a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia e um dia é como 1000 anos.
Então observe que o salmista Davi, ele está pedindo a Deus para que Deus venha socorrê-lo, para que Deus viesse salvá-lo, para que ele não morresse, porque ele expressa aqui dizendo: quem morre não te louva, quem está morto não pode engrandecer o teu nome. Os vivos são os que te exaltam, são os que te louvam, são os que te engrandecem, são os que te enaltecem, são aqueles que te darem louvor, são aqueles que te exaltam. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem uma enfermidade, se você está triste, se você está passando a mesma coisa que Davi estava passando aqui, você deve colocar na sua mente que o Senhor é o teu refúgio, o Senhor é o teu Deus, o Senhor é a tua esperança, o Senhor é o teu socorro, o Senhor é a tua cura, o Senhor é a tua vitória. Você deve acreditar em Deus sempre. Não existe um versículo que venha definir a importância de crer em Deus no momento de dificuldade do que a passagem bíblica da expressão de Jó quando ele estava enfermo, perdeu os filhos, perdeu a esposa, porque a esposa disse: amaldiçoa esse Deus e morre, perdeu os amigos, perdeu a riqueza. Jó estava na miséria, mas sabe qual foi a palavra de Jó com relação à situação que ele estava vivenciando? Ele disse o seguinte: ainda que Deus o matasse, ele continuaria esperando em Deus. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Então você, eu, meu irmão, o apóstolo Paulo disse que o viver para ele era Cristo e o morrer era ganho. A gente deve entender que quando um dos filhos de Deus morre, para Deus é precioso, para os olhos de Deus, para a vista de Deus, é preciosa a morte dos seus santos. O mundo não tem esse conhecimento, mas nós temos, está na Bíblia, Salmo 116 e verso 15. Então, na Bíblia Sagrada, nos ensina que nós devemos esperar em Deus, crer em Deus sempre. Até o último fôlego de vida nós devemos crer em Deus e ter consciência que Ele sabe o melhor para nós. No verso 6 diz: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Veja que Davi, além de estar gemendo, ele apenas chorava. A expressão aqui, ele nadava em seu leito. Observe que Davi aqui, ele gemia, ele não tinha mais palavras para expressar-se diante de Deus. Ele apenas chorava à noite, nadava em seu leito, no meio das lágrimas, inundado das suas lágrimas. No verso 7 diz assim: de tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. No livro de Provérbios diz que o coração feliz formoseia o rosto. Um coração triste, amargurado, decepcionado, com a sua alma triste, obviamente que o seu rosto também expressa a tristeza, a angústia. Os seus olhos, consequentemente, expressam a angústia, a tristeza, o desespero. No verso 8 diz: afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Nesse verso 8 aqui, o salmista, nessa oração do Salmo 6, o salmista ele está dizendo que o Senhor lhe deu vitória, que o Senhor atendeu a oração dele, que o Senhor atendeu o clamor de Davi. Olha que lindo, olha que maravilhoso.
você passar por todo aquele processo, aquele problema, a angústia, chorar a noite inteira, estar enfermo, mas no final das contas o Senhor curou Davi daquela enfermidade que estava ceifando a sua vida e também lhe deu vitória. Ele já estava contando aqui a vitória diante dos seus inimigos. Ele venceu mais uma batalha. Os seus inimigos levantaram-se contra ele, mas caíram por terra porque Deus estava com Davi. No verso 9 diz: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se num instante cobertos de vergonha. Mais uma vez, nesse salmo expressa a vitória de Davi, mostra a vitória de Davi. Os seus inimigos foram envergonhados. Davi foi curado, a saúde de Davi foi restaurada, a fé de Davi foi acesa, a esperança de Davi foi renovada, Deus lhe deu vitória e os seus inimigos, mais uma vez, foram envergonhados. Como é importante servir ao Senhor, como é importante continuar acreditando em Deus, como é importante estar sempre debaixo da graça e da proteção de Deus, como é bom estar diante de Deus prostrado, mesmo que você não tenha palavras para se expressar diante de Deus, pelo fato de você orar incessantemente, orar um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, estar orando, esperando em Deus e ainda você não viu a resposta definitiva de Deus em relação àquilo que você está pedindo. Mas continue clamando a Deus, continue pedindo a Deus, porque na hora certa, no momento certo, Deus ele vai te dar a vitória por completa. E o resultado da tua oração será excepcional. Os teus inimigos serão envergonhados mais uma vez e você será vitorioso. Creia. A oração de Davi aqui no Salmo 6 iniciou se lamentando, chorando, por estar enfermo, pelos seus inimigos continuarem tirando-lhe a paz, pela situação de Davi estar de fato uma situação crítica, mas no final ele agradeceu a Deus. Ele foi vitorioso, ele foi curado, a sua alma foi renovada, o seu espírito foi renovado pela presença e pela proteção de Deus e pela manifestação do cuidado de Deus, e os seus inimigos bateram em retirada porque Davi recebeu a vitória. Assim também serão os nossos inimigos, serão os teus inimigos, eles vão bater em retirada, envergonhados, porque o Senhor é conosco. E se Deus é conosco, quem será contra nós? Que Deus em Cristo continue nos abençoando, hoje, amanhã e sempre. Se você gostou desta mensagem, curta, compartilhe, envie essa mensagem para alguém, para um amigo seu. Faça com que esta mensagem alcance outras pessoas que necessitam. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, fortalecendo, para que assim possamos continuar levando a palavra de Deus. Até o próximo vídeo, até a próxima reflexão, em nome de Jesus.